Nessa segunda-feira, morreu o pastor John MacArthur, um dos nomes mais influentes do meio evangélico conservador americano. Enquanto muitos celebram a vida e a obra de John MacArthur, você deve se perguntar: mas qual é o seu legado? Suas pregações, livros e seminários? Ou o uso do poder espiritual para silenciar vítimas e proteger agressores? Mulheres vítimas de violência doméstica foram orientadas a retornar a seus maridos sob pena de excomungação. Em um dos casos mais emblemáticos, uma das vítimas foi publicamente humilhada por MacArthur por buscar proteção e divórcio. O ex-marido dela, posteriormente condenado a 21 anos de prisão por ter abusado sexualmente dos seus filhos. Mas esse não foi o único caso. Diversas mulheres vieram a público para falar que a igreja de John MacArthur as orientou a ficarem com seus maridos abusivos. Uma dessas mulheres foi aconselhada a suportar o marido abusivo, assim como um missionário suporta a perseguição. As vítimas de violência doméstica eram aconselhadas a sofrer por Jesus, minimizando o trauma com uma espiritualidade que perpetua o sofrimento. Em outro caso, uma adolescente denunciou que estava sendo abusada sexualmente pelo seu pai, um pastor da igreja de John MacArthur. John MacArthur foi informado disso, ele não denunciou e não fez nada com o agressor. Esse homem permaneceu na igreja por anos. E a vítima foi silenciada. E o mais difícil de enfrentar é a rede de lealdade cega que se formou ao redor de MacArthur. A cultura ao redor dele deslegitimava qualquer denúncia que não se enquadrava na percepção teológica deles. E muitas mulheres foram feridas, não só pelos seus agressores, mas pela igreja que deveria protegê-las. E é uma devoção típica de seitas, onde qualquer crítica vira heresia. Seguidores tratam ele como intocável, mesmo diante de relatos sólidos de vítimas e denunciantes. Nesta semana em que se noticia a morte de John MacArthur, eu acho importante não só lembrar do pastor, mas também das vítimas. Das mulheres e crianças desacreditadas e silenciadas por buscarem a sobrevivência. Da teologia usada como instrumento de controle e não de cura. A morte de John MacArthur marca o fim de uma era, mas que não marque o esquecimento de suas vítimas. Porque só ao encarar essas histórias com coragem e verdade é que podemos impedir que a fé seja usada para controlar e manipular pessoas vulneráveis.